a todos, obrigado em especial ao meu orientador, o professor Matheus Panisson, que sugeriu o meu nome para falar sobre esse tema que ele é tão complexo, instigante, a inteligência artificial. Afinal de contas, está presente em nossas vidas, muitos não estão sabendo lidar com isso e eu fui incumbido então de ajudá-los a entender um pouco mais sobre este fenômeno que está mudando o mundo todo, o nosso dia a dia, principalmente de vocês, estudantes. Então vamos iniciar hoje com a saga de Sofia, ela descobrindo a inteligência artificial, essa personagem que veio aqui para desmistificar este mistério. Temos a apresentação. Inteligência artificial, a saga de Sofia. Sofia é uma jovem que eu vou apresentar melhor, então já fui devidamente apresentado, né? Aqui Ederson Almeida, sou oriundo de sistemas de informação aqui da UCS, Universidade de Caxias do Sul, estou fazendo então o doutorado conforme foi comentado e a minha tese é na área de inteligência artificial, aonde eu busco aplicar inteligência artificial na saúde e segurança do trabalho. Para isso, então, nós temos, por favor, pode passar para a próxima apresentação, a nossa agenda, onde nós vamos rever alguns conceitos do que é esta técnica e estas tecnologias que compõem a temida inteligência artificial. Um pouco da história, como é que nós chegamos até aqui, afinal de contas, e qual é o impacto disto em nossas vidas. Vamos falar também um pouco sobre o futuro e depois aqui o meu colega, o professor Giancarlo, fará as perguntas do pessoal que está assistindo pelo YouTube, um ouvido no radinho e outro no YouTube hoje, né, acompanhando então esta história de como uma jovem estudante da UCS, ela enfrentou esse desafio de usar a inteligência artificial em sua vida. Vamos contextualizar. 21 anos, moradora de Caxias do Sul, Sofia, sabedoria. Ela cursa administração, como a maioria de vocês que estão acompanhando aqui este Conexão hoje. Sofia, ela está acessando a internet, navegando, stalkeando as redes sociais quando ela vê uma notícia. A inteligência artificial pode não roubar o seu emprego, mas pode mudá-los. Como assim? O que é essa inteligência artificial? Ela continua lendo e diz que a inteligência artificial já está sendo usada no campo jurídico. E será que realmente, né, ela ameaçará os advogados? Bom, ela pensa, eu não estou na área do direito, na área jurídica, então isso não é um problema meu. E ela continua stalkeando as redes sociais e ela vê profissões em riscos. O ChatGPT lista cargos ameaçados pelo avanço da IA. Veja a lista. E conforme ela começa a ver detalhadamente as profissões que são ameaçadas pela inteligência artificial, ela vê que algumas profissões que ela almejava seguir posterior, então, à sua conclusão do curso de administração na UCS, estão nessa lista. E um estudo chega até ela, aonde diz que mulheres serão mais afetadas do que homens pela IA no mercado de trabalho. Um estudo da McKinsey, inclusive, que é um instituto de pesquisa bastante relevante para toda a indústria mundial. Então esse relatório calculou que as mulheres têm mais chances de precisar mudar para uma nova ocupação do que os homens durante esse período. Ela começou a refletir que, de fato, ela olhava para a tia dela, para os irmãos, para ela mesma, e muitas vezes atividades intermediárias eram ocupadas por mulheres. E a inteligência artificial então está vindo ameaçando algumas ocupações que aparentemente são intermediárias e as mulheres estão ocupando essas atividades. E ela quer então descobrir o que está acontecendo e aí então que ela vai até o irmão. O irmão dela é o segundo personagem dessa história e ele se chama Hermes. Hermes, um desbravador, um menino que consegue navegar com facilidade pela internet entre o mundo físico e o mundo digital. E ela diz, Hermes, socorro, o que é essa tal inteligência artificial? Ela vê que ele sempre está no computador, jogando, acessando o Discord, comunidades, fazendo muita coisa.
e ela fica espantada, ela está aterrorizada, e talvez muitos de vocês também estejam aterrorizados. O que está acontecendo com o mundo agora? E vamos lá, vamos fazer uma breve enquete. O Inter parece que está ganhando, então fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. O que é inteligência artificial? Vai no chat, escreve aí, depois o Giancarlo, que está me assessorando aqui, né, professor? Vamos ver se a gente, de fato, tem o mesmo entendimento. Sabe por quê? Porque inteligência artificial, por mais comum que pareça ser o termo, ainda é obscuro e há diversas interpretações para esta técnica. Para nós entendermos melhor, o Hermes mostra esse estudo de um livro de programação, que o Hermes também é programador em JavaScript. E ele diz o seguinte: Mana, fica tranquila, isso aqui é um guarda-chuva, é uma técnica chamada, então, inteligência artificial, e dentro tem algumas tecnologias. Uma delas é o aprendizado de máquina, que talvez alguns já tenham ouvido falar como machine learning, ou o aprendizado profundo como deep learning. Mas vamos nos atentar aqui, então, a esses termos. Inteligência artificial, recapitulando, apenas um termo abrangente para tudo relacionado à expressão de inteligência por computadores. Será que vocês acertaram aí no chat? Depois a gente vai olhar. Talvez vocês já usem, né? Provavelmente até minha mãe já usa, por exemplo, falar com o Google pelo microfone, reconhecimento de fala, os carros autônomos. No Brasil, Caxias do Sul, né, a empresa aqui, a Marco Polo, inclusive apresentou um ônibus que ele é autônomo, ainda experimental, mas em alguns países já é muito comum esta tecnologia, e jogos estratégicos. Até mesmo jogos de damas, xadrez, até mesmo um jogo da velha pode conter um algoritmo, uma técnica de inteligência artificial. Dentro, então, desse guarda-chuva, nós temos a primeira camada, que é o aprendizado de máquina. Representa, então, agora sim a própria tecnologia. É a capacidade de encontrar padrões nos dados sem serem explicitamente programados. Talvez você já tenha mexido no Excel, onde que você tem que definir exatamente que esta célula deve pegar o valor de uma outra célula, multiplicar e fazer alguma equação, por mais simples que ela seja. Então imagine que agora a gente está construindo máquinas que nós não precisamos dizer explicitamente o que fazerem e ela consegue descobrir. E a gente vai explorar um pouco mais o que é isso. Então, um exemplo é gerar... vamos agora aprendizado profundo, né? Esta ferramenta, comumente chamada de Deep Learning, né? Afinal de contas, os termos das tecnologias vêm todos em inglês, mas aqui, para nós, é bom a gente entender que nós temos, então, a técnica inteligência artificial, o aprendizado de máquina, e dentro do aprendizado de máquina nós temos uma ferramenta, um método mais específico, que é esse aprendizado profundo, Deep Learning. E uma das técnicas são as redes neurais artificiais, né? Um subconjunto deste aprendizado de máquina, e ele tenta, de certa forma, imitar o nosso cérebro, onde nós temos nossos neurônios, as sinapses, as conexões, e as informações são processadas de modo distribuído. Imagine que isso está acontecendo também na rede de computadores, parte sendo processada num processador, num computador e outro em outro lugar. E esta técnica, ela ajudou a acelerar algumas tecnologias que a gente usa, que é o reconhecimento de fala, de imagens, de escrita, codificação de textos, os diagnósticos médicos, inclusive as recomendações de produtos, que com certeza, no momento que você está ali passando a timeline do Facebook e Instagram, um monte de coisas estão sendo sugeridas para você e é a inteligência artificial que está interagindo contigo. E dentro destas técnicas nós temos ainda mais desdobramentos, nós não vamos nos aprofundar muito, mas vale a pena a gente olhar para 3 tipos. O aprendizado supervisionado é quando nós temos um rótulo. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma planilha, um conjunto de dados que tem nessas colunas os dados de imóveis, suas características, e uma coluna que tem o preço. Se nós pegarmos estes dados e submetermos para a inteligência artificial, para o aprendizado de máquina, nós conseguiremos descobrir o preço de um futuro imóvel somente colocando as características, porque o modelo, que é a inteligência artificial, o aprendizado de máquina,
conseguiu achar padrões e identificar que quando os imóveis têm determinadas características, a probabilidade que o preço seja tal, seja Y, é, por exemplo, de 85%, 90%. Então, assim, a gente tem esse aprendizado supervisionado, onde os dados eles têm a resposta para a pergunta que a gente quer e depois nós submetemos novos dados e a gente obtém novos achados. E nós temos também um tipo de inteligência artificial que é o não supervisionado. Neste caso, vocês notaram que tem uma prateleira com diversas formas. É quando nós pegamos os dados, mas nós não temos um rótulo, nós não temos uma definição específica do que nós estamos procurando ali. A gente quer entender como que esses dados eles estão distribuídos, como eles se comportam. Então aqui, no caso, será que eu consigo, a partir de muitas peças, que uma é redonda, uma é retangular, cilíndrica, triangular, fazer o agrupamento delas por modelo, por cor, por forma? Então, o não supervisionado tem essa característica de encontrar semelhança num conjunto de dados e fazer esta separação para que a gente conheça eles um pouco melhor. E também temos, por fim, este tipo que é utilizado inclusive no famoso ChatGPT, que vem nos dando uma mão muito grande, que é o aprendizado por reforço, que ele pode ser reforçado diretamente lá na programação, na hora que os desenvolvedores criaram os sistemas inteligentes, ou também por reforço humano. Então, os carros autônomos, inclusive, então, o ônibus da empresa Marco Polo, utiliza algum tipo de reforço que ou premia ou penaliza de acordo com algum movimento que foi feito. Então, em jogos isso é muito comum e certamente em algum momento você foi fazer login em alguma plataforma e pediu para clicar sobre bicicletas, semáforos, faixa de segurança e você estava reforçando o aprendizado de algum computador, de algum modelo por aí. E aqui tem um exemplo bem interessante que nós, então, estamos interagindo com o aprendizado. A gente está dizendo que a inteligência é artificial e que ela supera os humanos, que ela é perigosa, ela pode substituir os empregos. Mas será mesmo que isso pode acontecer? É tipo um meme, mas é bem interessante que uma pessoa está interagindo com o ChatGPT, que nós vamos falar mais sobre ele, e ela pergunta assim, quanto que é 2 mais 5? E ele responde, o GPT, é 7. Então, a pessoa muda e diz, minha esposa disse que é 8. O ChatGPT, ele continua reforçando. Não, é 7. Normalmente, 2 mais 5 é igual a 7. E o indivíduo que está usando esse sistema, ele reforça dizendo, mas a minha esposa está sempre certa. E o ChatGPT faz o quê? Pede desculpa, que talvez ele esteja enganado, que até então, conforme o modelo tinha sido treinado, em 2021, era 7. Então, nós já vimos uma fragilidade. Esse reforço, ele pode, por receber dados de humanos, ser, de certa forma, manipulado. E o Hermes continua explicando, Sofia, não é algo novo, calma, isso está presente em casas, a automação residencial usa a inteligência artificial, robôs cuidadores de idosos, nós temos inclusive em Porto Alegre um colega de profissão, um professor que é da área da medicina, que ele tem um robô onde ele frequenta as clínicas geriátricas, entre outros ambientes. Ele inclusive manda o robô para dar palestra no lugar dele. O robô vai, aparece ele então transmitindo a qualquer distância, a qualquer lugar, e agora com o ChatGPT pode fazer inclusive até simultâneo. E é uma tecnologia que está dentro das casas e gera produtividade nas mais diversas atividades humanas. Então, robôs usam visão computacional, inteligência artificial para colher tomates. Tem um seriado, inclusive, que vale a pena dar uma olhada, que está no YouTube, que é a Era da Inteligência Artificial. É apresentada pelo Tony Stark, lá, o Homem de Ferro. Vocês vão, o Dino Jr., vão reconhecer. E que mostra países que têm dificuldade de espaço, algumas limitações para a agricultura e estão usando a inteligência artificial para
amplificar a sua produtividade. A inteligência artificial generativa que impulsiona a produtividade. A inteligência artificial avança entre empresas e aumenta a produtividade, mas também muda a forma de trabalhar, gera vídeos em pouco tempo e cada vez mais há recursos sendo direcionados para esse tipo de tecnologia. Na saúde, existe um grande tabu. Hoje mesmo discutimos sobre as aulas à distância EAD para a saúde, que no Brasil não pode, em alguns países já pode. Usar inteligência artificial para suportar a decisão médica, que é algo bastante delicado e com grande risco, já é utilizado. Nós temos também uma startup próxima, brasileira, a Laura, que captou milhões de investimento e vem salvando vidas dentro de UTIs com sistemas inteligentes. Para cuidar de saúde mental, inteligências artificiais que interagem com o ser humano, ajudando as pessoas que estão no fundo do poço com palavras, com contextos que de fato ajudem a refletir sobre a sua existência, sobre os seus problemas e superarem essas dificuldades. A inteligência artificial aqui está mudando o jogo também, então, dessa área que ela é tão crítica, que é a saúde. E vamos lá, né? O Sugar Ranch, o Google quer usar IA para decifrar letra de médicos em receitas. Assim como a inteligência artificial está buscando superar grandes desafios, como a questão de salvar vidas, tem questões do dia a dia, como interpretar aquela receita, né? Nem mesmo o atendente na farmácia consegue, mas a inteligência artificial promete que vai conseguir. Será mesmo? E então, seguindo, Hermes conclui a sua explicação para Sofia e diz: olha, mana, é isso que eu vi, é isso que está acontecendo, não é nada novo, você está se apavorando em vão. E ela vai aos estudos e ela começa buscando na história, mas afinal de contas, quando que a inteligência artificial foi criada? Como é que nós chegamos até aqui? E ela acha um estudo de Alan Turing, que fez então um artigo na década de 50, há mais de 70 anos, aonde ele criava essa hipótese que as máquinas poderiam pensar como os humanos. Ele cria um teste, que é o famoso teste de Turing, que por muito tempo foi utilizado aonde existia um interrogador humano, um respondente humano e ora máquina, e o humano interrogador deveria identificar se a resposta era vinda de um humano ou de uma máquina. Se a máquina conseguisse enganar o humano, então a inteligência artificial teria vencido e passado no teste de Turing. Hoje, a gente ainda não consegue mais utilizar esse tipo de tecnologia porque já superamos, já avançou tanto a inteligência artificial que nós somos enganados o tempo todo e nem notamos. Ainda no mesmo ano, McCarthy e Minsky, esses nomes aqui, para quem for buscar alguma coisa de inteligência artificial vai encontrar, porque são grandes clássicos. Eles fizeram um evento, e neste evento foi bastante debatido esse tema, a inteligência de computadores. E foi quando foi cunhado um nome, o termo inteligência artificial, que é o que nós estamos debatendo hoje. E os primeiros experimentos, quando começou a nascer a inteligência artificial, era para jogos, como o xadrez, para resolver equações matemáticas e assim por diante. E então nós entramos na década de 60, a Idade de Ouro. Havia um otimismo muito grande sobre o que a inteligência artificial poderia fazer pela indústria, pela humanidade, por nós. Financiamento fluía livremente. E a gente sabe que quando tem injeção de dinheiro, as coisas realmente funcionam. Só que logo em seguida, na década de 70, não se conseguiu atingir os objetivos. A expectativa estava muito alta, muito elevada, e os cientistas, os pesquisadores não conseguiram entregar, de fato, algo que superasse a expectativa dos investidores. Aos poucos, o interesse nesta técnica foi diminuindo
E este período ele é conhecido como o inverno da inteligência artificial. É um período o qual existiam conceitos, mas não se conseguia aplicá-los. E há então o renascimento, como uma fênix, a IA ressurge na década de 80. E muito graças à evolução dos algoritmos, aqueles pesquisadores teimosos que não desistiram e continuaram pesquisando, criando os tais algoritmos, essas regras de como a informação deveria ser conduzida por dentro dos computadores e, em contrapartida, em paralelo, estavam acontecendo o desenvolvimento dos computadores pessoais, diminuindo seus tamanhos e aumentando as suas respectivas capacidades. E a potência computacional, esse aumento que ocorreu e estourou na década de 90, foi o que permitiu a inteligência artificial ser considerada e atrair investimentos novamente. Mais uma vez, o dinheiro jogado nessa área, nesse campo de pesquisa, e a inteligência artificial, ela volta a aparecer nos holofotes, vai para a mídia, até que em 1997, eu tenho 40 anos, para quem viveu essa época deve ter visto, aparecia muito, tipo no Fantástico Nacional, que um computador tinha vencido num jogo de xadrez o maior campeão até então, lembram? Kasparov, e o computador chamava Deep Blue, a empresa IBM, então, que estava fazendo investimentos pesados nessa área, e mais uma vez há um aquecimento da pesquisa na área de inteligência artificial. Só que de lá, 1997 até 2016, mais uma vez, as expectativas não são atendidas. E é curioso, se olharmos para o passado, que parece que é algo tão novo e a gente está vendo uma história tão rica com tantos acontecimentos. E foi apenas em 2016, quando uma empresa de Londres, DeepMind, ela cria um algoritmo, é um jogo chamado AlphaGo, para competir com o maior campeão em um jogo muito complexo. É um jogo asiático, um jogo milenar, tem 2.500 anos esse jogo, ele se chama Go, e de certa forma, os pesquisadores estavam tentando fazer o que os humanos não conseguiam fazer. E eles conseguiram vencer, foram 5 partidas, a inteligência artificial, usando as técnicas que a gente viu antes ali de aprendizado profundo, venceu o List Dow e então, mais uma vez, as grandes empresas, as Big Techs, jogam dinheiro na inteligência artificial e neste momento a Google, inclusive, ela compra essa startup. Tem também, se eu não me engano é na Netflix, mas deve ter no YouTube, um documentário que conta a história AlphaGo. Se procurar por esse nome, vocês vão encontrar. E, realmente, durante o processo, a Google acaba sendo a subsidiária dessa startup que depois acabou ganhando o mundo. Ok, agora a Sofia está se sentindo segura. Entendi. Não é nada novo, não é também um fogo de palha. Muitos compararam o surgimento do ChatGPT com o metaverso, que no momento muito específico da pandemia estava ajudando na comunicação, aproximando as pessoas, já que elas não podiam se encontrar, então que as pessoas pudessem, de certa forma, ter um avatar que representasse, né, elas enquanto indivíduos e pudessem interagir. Só que logo, em seguida, pós-pandemia, as pessoas não quiseram utilizar aquela tecnologia. Então, quando surgiu a inteligência artificial, também aconteceu esse boato. Mas será que isso veio para ficar ou foi só mais algo passageiro? A gente está vendo que está tendo uma evolução constante, muitas idas e vindas, né, momentos difíceis, momentos de ascensão. Poder voltar à apresentação. Sofia, então, ela está numa fase, lembrando, ela está fazendo a administração na UX, ela tem que fazer o seu TCC, e ela chegou num acordo aqui que ela vai utilizar o ChatGPT, e ela também assistiu o simpósio de inteligência artificial que aconteceu pouco tempo atrás, onde que foi apresentado, inclusive organizado aqui pelo meu colega Giancarlo, e o professor Neri, ele trouxe um esquema que ela poderia usar diversas inteligências artificiais para todas as atividades da pesquisa científica. Afinal de contas, o TCC é uma produção científica. Então, ela poderia fazer o planejamento de um problema que ela poderia resolver,
fazer uma revisão da literatura, do que já foi produzido, do que foi feito referente àquele tema. Ela poderia pegar, inclusive, estudos, artigos, livros, os PDFs, Words, jogar dentro desses programas, esses softwares de inteligência artificial, que eles iriam resumir para ela, tirar alguns achados. Depois ela poderia, inclusive, escrever o seu TCC utilizando a inteligência artificial, passando ideias para a inteligência artificial, aonde somada a percepção dela com o que foi encontrado, e até mesmo no final fazer uma apresentação no PowerPoint para chegar na banca e destruir. E ela estava bastante insegura, que será que ela ia conseguir fazer a tempo, será que ela ia achar alguma coisa legal, e ela fez um TCC que realmente foi muito interessante, até que ela teve que apresentar então para a sua professora. Professora, vocês notaram que a Sofia é uma personagem, tem nome, o seu irmão se chama Hermes, a professora está sem nome. Também, se tiverem dicas de nome para professora, pode escrever aqui no chat que a gente usa na próxima apresentação. Nós vamos chamar só de Sora ou de prof, tá? Então a prof questiona, mas Sofia, eu não aceito inteligência artificial. Você tem que fazer o seu TCC. Depois, não é o ChatGPT, não são as inteligências artificiais que vão ser contratadas, que vão para o mercado, mas é você. E como é que eu vou fazer a avaliação? Então, a professora usa alguns argumentos. A professora diz o seguinte, você tem que ver que essas tecnologias que são generativas, que criam novos conteúdos, não necessariamente o que elas criam são conteúdos reais. E ela apresenta um estudo da Deloitte. A IA está na moda, mas ela gera alucinações. Quando a inteligência artificial ou não entende bem o que você solicitou, ou ela não tem uma informação concisa, ela vai gerar um texto aleatório, que pode ser muito convincente para você que não é especialista ainda nessa área, que você está desbravando agora, e você vai acreditar, só que tem erros ali. A inteligência artificial também, ela amplifica o que nós temos de bom, mas também amplifica o que nós temos de ruim. Se nós temos vieses como preconceitos, se nós temos vieses culturais, políticos, religiosos, e os dados que você utilizou para treinar o teu modelo, para fazer a tua produção científica, o teu TCC, tiver esses vieses, ela vai replicá-los, ela só amplifica, ela só dá produtividade. E a professora continuou argumentando, não há raciocínio humano. Os sistemas generativos de IA são baseados em recursos estatísticos, o que não é uma base sólida, né, para o raciocínio lógico, porque quando o ChatGPT está criando uma frase, ele transforma letras em números, vê a probabilidade que um token, né, que seria uma sentença, seja formada de tal maneira, mas não está olhando para o objeto. De fato, como você, Sofia. E a janela de contexto é bastante limitada. Os modelos atuais podem ter muitos dados, mas não têm, de fato, um conhecimento amplo como nós humanos temos acesso, sem falar do corte temporal, que é até quando esse modelo foi treinado. Sofia não se dá por vencida e ela argumenta com a professora que ela estudou, ela viu que de fato a inteligência artificial nasceu num momento pós-guerra, que tiveram momentos difíceis, mas graças à evolução tecnológica, à pesquisa científica, nós chegamos num estado de maturidade e ela acredita que sim, que a inteligência artificial pode e deve ser utilizada no ambiente acadêmico também. Então agora a Sofia traz alguns pontos também. Prof, a IA é uma realidade em constante crescimento, que é inevitável em muitos setores da economia. Como estudante de administração, usar IA para análise de dados, por exemplo, é uma maneira prática de se preparar, de eu me preparar para o mercado de trabalho. Sofia também argumenta que incrementa a eficiência, a precisão naquilo que ela está fazendo. A IA pode aumentar a eficiência e a precisão do trabalho acadêmico. Ao lidar com grandes conjuntos de dados, por exemplo, a IA pode realizar análises complexas muito mais rápido do que um humano, permitindo que eu, como estudante, me concentre para interpretar os dados, que eu possa, de fato, aplicar os resultados daquilo que foi pesquisado.
E entendo que é um incentivo para a aprendizagem. Não estou usando a IA para substituir a minha própria aprendizagem, mas para complementá-la. A IA pode lidar com tarefas tediosas, repetitivas, aquilo que geralmente a gente procrastina, deixando mais tempo para eu me concentrar em tarefas de alto nível, como o pensamento crítico, a interpretação de dados. É isso que me faz humana, diz Sofia. A realização de tarefas complexas, que seriam quase impossíveis para um humano sozinho. Por exemplo, se eu estiver realizando uma análise de um enorme conjunto de dados econômicos, que é uma área que ela gosta bastante, a IA pode ser capaz de detectar padrões e tendências de modo muito fácil, que um humano não conseguiria. E a questão ética e o futuro da inteligência artificial. Ela reconhece que o uso da inteligência artificial deve ser responsável e ético. Acredita que a familiarização com o uso de IA a preparará para este futuro cheio de desafios, tornando cada vez mais integrados os setores econômicos. E notem que, por mais que seja uma área técnica lá das exatas, da onde que eu sou oriundo, ela está presente em todas as áreas da economia, das nossas vidas. Então, a experiência prática com o IA, ela é muito valiosa, ainda mais neste momento, nesse ambiente de aprendizagem, porque quando ela for para o mercado de trabalho, se ela não tiver a prática do uso de ferramentas dotadas de inteligência artificial, ela será menos competitiva. Será que um recrutador vai preferir uma pessoa que demora uma semana para fazer um trabalho, mas faz sem inteligência artificial, do que uma que faz em um dia e utiliza inteligência artificial e talvez entregue, inclusive, com mais qualidade? E aí ela começa essa saga contra tudo e contra todos. Afinal de contas, as pessoas não enxergam com bons olhos o uso da inteligência artificial na academia. Muitos questionam quando ela faz postagens nas redes sociais, mas foi você mesmo que fez essa imagem, foi você mesmo que escreveu esse texto. Mas ela segue persistindo. E ela segue estudando, entendendo esse fenômeno que é a inteligência artificial. E num livro, que é o grande clássico da inteligência artificial, de Russell, ele diz o seguinte: quando os irmãos Wright estavam construindo o avião, eles viram que até então todos falhavam, porque eles tentavam imitar os pássaros e queriam criar uma máquina voadora que batia asas igual aos pássaros. No entanto, o objetivo era voar e não imitar os pássaros. A inteligência artificial, da mesma maneira, ela não vem para imitar o humano, para substituir o humano, mas para nos proporcionar maior produtividade, maior capacidade. Muitas inovações estão presentes nas nossas vidas, que a gente já está acostumado, ao carro, o avião, a internet, mas em algum momento, assim como a inteligência artificial, essas tecnologias, elas nasceram e elas também sofreram resistências para serem adotadas pela sociedade. Imagine quando apareceu a energia elétrica, o pessoal achava que era bruxaria, e precisavam entender o que estava acontecendo, e hoje a gente não questiona mais, a gente simplesmente acende a luz. Então ela define que de fato é o que ela fará, ela seguirá junto com a inteligência artificial. Sempre que possível, ela pedirá tradução de artigos, de livros, para identificar se de fato é aquilo que ela quer ler. A partir do momento que ela identifique o conteúdo, o método que está presente naquela produção que ela está vislumbrando, então ela poderá se aprofundar mais, também aproveitar melhor uma leitura, poder também tirar resumos de filmes em outros conteúdos, áudios muito longos, utilizando essas ferramentas de produtividade. Ela vai poder fazer mais em menos tempo. E parando para pensar, sabe que a inteligência artificial sempre esteve presente na minha vida mesmo. Quando eu estou correndo, ela marca quantos passos eu dei, ela mede meus batimentos cardíacos, a minha agenda. Se eu vou sair para a universidade, ela calcula inclusive o trânsito e o tráfego, quanto tempo eu preciso para chegar até a universidade. Quando estou num streaming de vídeos, os vídeos que são sugeridos detêm inteligência artificial.
estou com medo de quê, afinal de contas, pensa ela. E talvez esta seja a grande mensagem que eu tento trazer aqui para vocês com a história da Sofia, que nós não temos o que temer. Afinal de contas, a inteligência artificial sempre esteve ali. Ela está, nesse momento, ao nosso redor, ela está participando de nossas vidas, e o que nós vamos fazer é usá-la ainda mais, obviamente, com responsabilidade, com consciência do que estamos fazendo, porque não é a inteligência artificial que está produzindo. Sou eu que estou utilizando uma ferramenta que amplifica a produção. E ela descobre um livro muito interessante de um professor do MIT, o Lieberman. E este livro a motiva ainda mais, porque até então a gente falava só de coisas ruins. A inteligência artificial vai roubar o meu emprego, a inteligência artificial vai criar desinformação, textos que não existem, vai criar fake news. Mas se a inteligência artificial de fato está ocupando as funções intermediárias da cadeia produtiva, nós humanos vamos fazer o quê? E esse autor, este professor, ele traz um ensaio muito interessante. E ele pergunta, por que nós, humanos, simplesmente não podemos nos dar bem? Por que a gente não pode aproveitar esse momento onde a tecnologia está fazendo as atividades que muitas vezes a gente nem gosta de fazer e podemos viver as nossas vidas intensamente? Lieberman, ele traz um ensaio aonde, sim, nós passaremos por uma crise de reaprender a viver. Ele analisa que, inclusive, os modelos econômicos, seja socialismo, capitalismo, anarquismo, nada funcionou completamente e que a inteligência artificial mudará, inclusive, isso. Que para quem não pensa em uma renda básica universal, comece a pensar, porque as pessoas não ganharão mais o seu sustento por meio do trabalho, mas elas precisarão se sustentar. O trabalho será feito por máquinas, sim, mas as pessoas terão que usar o tempo para alguma coisa. Vivemos ainda resquícios de uma era industrial, onde trabalhar dignifica o homem e as pessoas não sabem ficar sem trabalhar, e que talvez nós estejamos caminhando para uma sociedade 5.0, onde aprender a não fazer nada seja o nosso grande desafio, ou não fazer nada seja fazer aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Esta é uma história de otimismo, é uma história da Sofia, da sabedoria, que com o seu irmão Hermes desbravou a inteligência artificial, navegou entre os mundos, o físico, o real e o digital, e venceu. E assim como Sofia, eu acredito que nós vamos vencer. Eu acho que nós não vamos ficar sem empregos. Sim, terão pessoas que estudarão, estarão sempre à frente da pesquisa, não é, professor Jean? E estarão produzindo cada vez mais inovações para melhorar as nossas vidas, mas a tecnologia ela é centrada no humano. Ela vem para melhorar a vida do humano e não substituir o humano. O que faz é de pessoas para pessoas. E assim como Sofia venceu, você aí também vencerá. Essa ilustração, espero que tenham gostado, ela foi desenhada pelo Thiago Costa, @Thiago14, um jovem de Paraisópolis, São Paulo, que eu conheci nas redes sociais e me ajudou a construir essa narrativa, esse storytelling de uma pessoa como eu, como você, que está na UX, que tem dilemas, que teve uma saga, que a tudo e a todos e venceu. Muito obrigado. Se quiserem me seguir nas redes sociais, eu faço conteúdo também sobre inteligência artificial no meu Instagram, no meu Face, no meu Twitter, no meu TikTok. Não tem dancinha da inteligência artificial, mas também faço uns videozinhos lá no meu canal no YouTube. E só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e fazer algo que eu gosto tanto, que é falar sobre inteligência artificial, principalmente com vocês, os alunos da UX, da onde sou egresso e retornei agora, estou no doutorado. Muito obrigado mais uma vez.